Olá pessoal, preste bem atenção nesse vídeo que é de muita importância. Depois de 4 meses eu tô voltando a postar vídeos aqui no meu canal no YouTube. E depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida, coisas pessoais, coisas de aprendizado, coisas de valor espiritual, coisas de perdas e ganhos e, na verdade, mais perdas e muitas coisas a gente aprende na prática, muitas coisas a gente vê acontecer e aprende com os nossos erros, acaba nos ensinando coisas que outrora não entendíamos ou acabamos que ficamos cegos por esse mundo, pelas coisas que acontecem na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho e estava falando sobre o amor de Deus, o amor ágape, o amor eros, o amor fraternal, o amor que muitas vezes eu não exerço, você talvez que está me ouvindo não exerce esse amor, ou demora a entender esse amor que é dado por Deus. Uma das coisas que Deus deu para o homem na sua criação, desde o início, esse sopro de vida de Deus, ele veio com esse amor. Esse amor que nós sentimos, ele não é nosso, é um amor dado por Deus. É um dos atributos de Deus, um dos atributos da criação de Deus, é que o homem foi dotado, aí foi entregue a nós, a mim e a você, como um presente, né, pelo Criador. Alguns atributos, algumas informações que o nosso Deus, o nosso Criador tem e a gente também tem, como o amor, às vezes a misericórdia, o perdão, a empatia, esses atributos que Deus tem e que nós também temos, né? Tem os atributos incomunicáveis da divindade, tem coisas que somente Deus um exemplo, Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Deus é onisciente. Deus é soberano, onipotente, coisas que somente Deus é. Mas algumas coisas ele entregou para nós. Nós, pela obra criacionista de Deus, nós herdamos essas formas de comunicação, essa forma de exercer, vamos dizer assim, as formas que Deus entregou para o homem. E o amor é uma delas. Só que o mandamento de Deus, ele pede para nos amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Jesus falou, o primeiro mandamento é esse, amai uns aos outros. E o que é que eu faço? Eu deixo de amar, eu deixo de perdoar. No decorrer da caminhada da nossa vida, a gente não exerce o amor, a misericórdia. E acabamos que atraímos para as nossas vidas algumas maldições ou algumas situações que não deveríamos, pela falta de amor, pela falta de exercer isso que Deus nos entregou, que é amar, o amor. Paulo diz certa vez que ainda que ele falasse a língua dos anjos, ainda que ele tivesse toda a ciência, se ele não tivesse o amor, de nada serviria. O amor é a base de tudo. Então, quando eu me vi em uma situação de exercer o amor ao próximo, liberar amor, e quando eu me vi na situação de exercer esse amor, e muitas das vezes não o fiz. Por quê? Porque não fiz? Porque faltou-lhe o amor. E eu fui para a escritura. Por que que Deus... Por que que a escritura, a palavra de Deus,
pede como mandamento se amar a Deus sobre todas as coisas. Por que que é tão difícil? Por que que é difícil? Por que que tem que mandar? Não era pela lógica, não era para nós amarmos a Deus? Precisaria ter mandamento, mas nós, enquanto natureza humana, nós, enquanto carne, como vivendo aqui nessa terra, a gente sempre vai inclinarmos para as coisas da terra, as coisas do mundo. A carne, a natureza humana, ela inclina para as coisas do mundo. Logo, as coisas do mundo, ela desagrada a Deus. Isso é fato. As obras da carne e o fruto do Espírito. O mandamento, amar o teu irmão, amar o seu próximo, porque na sua natureza, na minha natureza humana caída, nós não queremos amar. A gente sente ali uma certa empatia por um parente, por um filho, por uma esposa, por um marido. Mas na essência, quando pisa no nosso calo, a gente não quer amar. E esse mandamento, esse amor que foi entregue para nós, esse amor ele é aperfeiçoado uma vez que nós entregamos a nossa vida espiritual ao Senhor. Não é uma vida física humana. Esse amor ele é passageiro. Esse amor é condicional. Eu amo desde que você não pise no meu calo. Só que esse amor que Jesus está falando é um amor que ele amou os discípulos. Esse amor é um amor entregue pelo Espírito Santo de Deus, aperfeiçoado. Esse amor que já existe dentro do coração do homem e por obra criacionista. Você sente aquele amor, mas esse amor ainda não é aperfeiçoado. É um amor condicional, é um amor de utilitarismo, mas é amor. É amor. Por quê? Porque Deus é amor. Quando ele sopra, o homem, por mais que ele esteja em situação difícil na sua caminhada, ele consegue sentir amor pelo seu próximo. Mas esse amor ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser entregue ao Espírito Santo de Deus para agir nele, no espírito humano. É onde o Espírito Santo age, é no espírito humano. Então, pense sobre o seu amor, sobre o amor que você está exercendo. Jesus amou os 12 discípulos, porém um era o diabo. Porém um era o traidor, era o que traía. Mas ele estava ali. Jesus exerceu o amor para com todos. A gente chamou ele de amigo ainda. Então, quando eu me encontro nessa situação de não amar o meu próximo, eu tenho que pensar e entregar para Jesus, entregar para o Senhor o que eu estou sentindo. Entregar para Ele, para que esse amor se aperfeiçoe na minha vida. E para que esse amor seja um amor de Deus, um amor que vai frutificar. Logo, as coisas que me deixavam, vamos dizer assim, que tiravam a minha paz, pelo amor ela não tira mais. Porque o amor, ele tudo suporta, o amor tudo crê, o amor ele cobre muitas coisas. Um exemplo é que Deus amou o mundo. Ele amou de tal maneira, que, preste bem atenção, um camarada nosso cego como eu, que não prestava para nada, assim como eu, como muitos que estão me ouvindo, muitos que não tinha esperança nenhuma, Deus me amou, olha só, amou logo quem? Amou logo eu. Tanta gente boa, ele foi e me amou. E eu sou merecedor desse amor
por Ele, porque Ele me amou. Ele me amou. Foi Ele que me amou. Apesar de. Então, esse amor, ele é aperfeiçoado na minha vida quando eu entrego esse amor ao espiritual e não ao humano, não ao caído. O novo nascimento, ele é um novo nascimento em amor. Não é um novo nascimento na carne. Ele é um novo nascimento em amor. É diferente. Logo, ele era brabo, era valente, você pode pegar, ele pode acreditar que ele exerce o amor. Ele não é mais aquela pessoa. Ele foi gerado em Cristo em amor. Logo, ele ama o seu semelhante, ele ama o seu irmão, ele é temperante, ele exerce de misericórdia porque ele ama. Ele ama. Assim como eu fui merecedor desse amor, logo Cristo me amou, como que eu não vou amar o meu semelhante? Se esse amor foi inclinado para o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso aqui só quem foi merecedor de amor. Certa vez Jesus conta que tinha duas pessoas. Um foi perdoado, uma dívida impagável na parábola. E ele foi perdoado. Quando ele viu seu irmão que devia R$ 35 para ele disse, joga na cadeia. Ele não exerceu o amor que foi para com ele. Ele exerceu de misericórdia? Não. Então o rei disse assim para ele, disse, rapaz, eu te perdoei uma dívida impagável. E o que foi que tu fez? Tu condenou o teu irmão, condenou, e agora tu vai sofrer as consequências. Porque tu não exerceu, esse teu amor é um amor fingido. E a Escritura diz para nós termos o amor não fingido. Então, esse amor é um amor que é dado por Deus. Logo eu me confrontei. Parece que eu não estou amando direito. Parece que eu não estou exercendo esse amor que Ele tanto me amou. Para isso você tem que entender que Ele te amou primeiro. Não foi você. Você, em sua natureza, você não tinha condições de chegar até Deus. Isso é uma ilusão maligna que diz que a pessoa, por sua livre e espontânea vontade, ela vai chegar até Deus. Mas a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela diz que Ele te amou primeiro e Ele que resgatou, foi Ele que procurou você. Desde o jardim é Ele que procura, a iniciativa é dele, por Ele é todas as coisas. É Deus que procura o homem para exercer essa misericórdia, esse amor que, apesar de todas as coisas, Ele tem para entregar esse amor, que é um amor ágape, um amor maravilhoso. A gente diz ágape porque é o que só podemos chegar de entender através dos estudos a esse amor ágape. Mas Deus é amor, né? E no final Ele vai julgar segundo a sua infinita misericórdia. E no final nós não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para exercer de misericórdia, de amor. É o amor de Deus, né? Que é amor e que é justiça, né? E não tem prazer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento em amor, para a glória do seu santo nome.